Polícia indicia 7 suspeitos de participação no assassinato de Samuel Lucas Barbosa Silva em Patos de Minas. Moradoras denunciam mortes de animais por envenenamento no bairro Vila Garcia e mais. Delegado fala sobre identificação de corpo localizado às margens do rio Paranaíba. PRF intercepta caminhão furtado em São Paulo na BR-365 em Patos de Minas. Segundo suspeito de assaltar relojoaria no centro de Presidente Olegário é preso. Os desafios de autistas e familiares na busca por inclusão, respeito e garantia de direitos. Moradora reclama dos problemas causados pela falta de limpeza em calçada. As ações de despesca nas lagoas do Mocambo para desassoreamento. Setor de transportes diz que o percentual de redução do diesel é insuficiente. Clima impacta nos preços de frutas e hortaliças na Ceasa de Patos de Minas. Audiência pública discute projeto que prevê penalidades para pessoas flagradas em locais públicos fazendo uso de drogas. Destaques do NTV News que está começando agora. E a gente inicia essa edição com um giro de notícias policiais. 2 homens foram presos por tentativa de furto de fiação no imóvel do antigo Hospital São Lucas, em Patos de Minas. Os suspeitos foram flagrados pelo dono do imóvel empurrando um carrinho com cerca de 50 metros de fios. Ao avistar o proprietário, os ladrões tentaram fugir, mas foram alcançados. E o dono do material manteve a dupla na porta do antigo hospital até a chegada da polícia. Também nesta quinta-feira, a polícia recuperou diversos canos de cobre furtados no mesmo prédio do antigo Hospital São Lucas. Os materiais que estavam sendo transportados em uma bicicleta fazem parte dos dutos de condução de oxigênio do hospital. De acordo com a polícia, o homem preso em flagrante deveria estar cumprindo prisão domiciliar. Pelo menos 14 cabeças de gado foram recuperadas durante a operação das polícias civil e militar. O roubo das 35 vacas leiteiras, avaliadas em mais de R$500 mil, aconteceu no dia 31 de março em Rio Paranaíba. A apreensão de 14 animais e 2 veículos utilizados no roubo, além da prisão dos suspeitos, aconteceu nesta quarta-feira, na cidade de Itumbiara. Um jovem de 19 anos que estava foragido da justiça foi localizado e preso pela Polícia Civil. Ele é suspeito de ter participado de um assalto ocorrido em Presidente Olegário, no centro da cidade, em uma relojoaria. 2 homens entraram armados e anunciaram o assalto a uma relojoaria no centro de Presidente Olegário, causando pânico em clientes e funcionários. Eles chegaram, abordaram, o dono da loja aqui, o outro sócio, de costas, e uma colaboradora que ele estava de dentro do balcão. Já falaram, para eles, perdeu, levaram eles para a oficina, que fica no fundo da loja. Lá eles pediram para a moça ficar, parada, quietinha, e foi pedindo orientação para o rapaz. Eles foram na mesa de trabalho, levaram todo o material de ouro que tinha. Depois eles vieram novamente para a frente da loja, levaram em média 30, 40 relógios, Causaram muito pânico neles, falando que conhecia a família, que poderia estar fazendo algum mal, Toda hora eles deixavam bem clara a questão de estarem armados, de estar com a arma. O assalto à relojoaria aconteceu no dia 27 de fevereiro e chamou a atenção no centro de Presidente Olegário. O assalto aconteceu onde 2 pessoas entraram dentro da relojoaria e já anunciaram o assalto. Desde então, a Polícia Civil, também com apoio da Polícia Militar, trabalha incansavelmente na tentativa de localizar os suspeitos. O primeiro foi apreendido, um menor de 17 anos, no dia 8 de março pela Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil. E na tarde de ontem, quarta-feira, a Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão contra um jovem de 19 anos, suspeito de participar desse assalto à relojoaria em Presidente Olegário. Com ele também foi encontrado arma e munições. Diante de toda essa situação, então, ele foi preso pela Polícia Civil em Vazante, no apoio da Polícia Civil também de Vazante, juntamente com o Presidente Olegário. E então o jovem foi encaminhado ao presídio Sebastião Satiro, já que também pela posse ilegal de arma de fogo e pelo mandado de prisão que foi cumprido, já que ele participou desse assalto a essa relojoaria em Presidente Olegário no dia 27 de fevereiro.
Na tarde de ontem, a Polícia Civil de Minas Gerais, através da delegacia aqui de Presidente Olegário, com o apoio dos policiais civis de Vazante, identificou que o indivíduo de 19 anos, um dos autores do roubo à relojoaria aqui no centro de Presidente Olegário, estaria escondido numa residência no bairro Serra Dourada, em Vazante. Durante o dia de ontem, a gente montou um monitoramento nessa residência e conseguiu dar cumprimento a esse mandado de prisão preventiva em seu desfavor. A partir do momento que ocorreu esse crime aqui no centro de Presidente Olegário, a Polícia Civil começou as investigações e, em troca de informações com a Polícia Militar, a gente identificou os dois envolvidos, esse menor de 17 anos e esse maior de 19 anos. A gente conseguiu, através do Poder Judiciário, com o apoio do Ministério Público, a decretação da internação provisória desse adolescente infrator e a decretação da preventiva desse maior de 19 anos. No dia 8 de março, num sábado, a Polícia Militar conseguiu localizar esse adolescente infrator, foi dado cumprimento ao seu mandado de internação e foi encaminhado ao CEIP, né, o Centro de Internação de Araxá. E ontem a gente deu cumprimento do mandado de prisão preventiva desse maior, 19 anos, que estava escondido em Vazante. E durante essa abordagem, ainda na data de ontem, lá em Vazante, a gente conseguiu apreender uma arma de fogo com 48 munições, um revólver calibre 22, que nós acreditamos ter sido a arma de fogo utilizada nesse roubo aqui em Presidente Olegário. Ainda segundo o delegado Vinícius Wolff, de Presidente Olegário, os dois, tanto o primeiro jovem apreendido de 17 anos e o jovem que foi preso ontem, quarta-feira, de 19 anos, já são conhecidos aí da Polícia Civil por práticas de outros crimes na cidade. Os dois já são conhecidos no meio policial, por envolvimento em ocorrências policiais. Esse adolescente infrator, ele foi responsável por um roubo ocorrido no ano passado, aqui em Presidente Olegário, e outras ocorrências também envolvendo crime violento. E esse maior de idade não possuía passagem criminal, não possuía antecedentes criminais, em que pese já ser conhecido, no meio policial por possuir envolvimento com drogas. 7 pessoas foram indiciadas pela Polícia Civil de Patos de Minas, suspeitas de participação no assassinato de Samuel Lucas Barbosa Silva, desaparecido desde o mês de janeiro. Conforme a polícia, o grupo faz parte de uma facção criminosa. A Polícia Civil encerrou o inquérito referente ao homicídio de Samuel Lucas Barbosa Silva e, ao todo, indiciou 7 pessoas por esse crime. Samuel teria sido morto pelo Tribunal do Crime aqui de Patos de Minas. Uma morte muito brutal, a qual teria acontecido com Samuel. Foi possível finalizar esse inquérito, mesmo sem ter o corpo, mas finalizar com o indiciamento de 7 pessoas. Esses indivíduos, então, agora, finalizado o inquérito, foram indiciados por diversos crimes. Homicídio com 3 qualificadoras, homicídio qualificado com 3 qualificadoras, ocultação de cadáver, organização criminosa e sequestro. As penas podem chegar a mais de 30 anos, caso eles sejam condenados. Com o inquérito fechado, a ocultação de cadáver também foi colocada, já que há uma dificuldade da Polícia Civil de que os suspeitos possam falar aonde está esse corpo. Por isso, a Polícia Civil conta também com a ajuda da população para que possa conseguir localizar o corpo de Samuel. A gente pede à população que, caso tenha visto alguma coisa, não fique com medo, passe informações através do 181, venha aqui até a delegacia, passe essa informação. Poderia ser um parente seu, alguma pessoa do seu conhecimento que você gostaria que fosse descoberto. Então passe essa informação. Um caminhão furtado em abril de 2024 em São Paulo foi recuperado por agentes da Polícia Rodoviária Federal na BR-365 em Patos de Minas nesta quarta-feira. Foi durante roda em postos de combustíveis que os policiais se depararam com o veículo em pane mecânica e perceberam que o caminhão havia sido furtado recentemente. Além disso, encontraram indícios de adulteração nos elementos de identificação e constataram que o veículo foi clonado. O motorista disse que o irmão havia comprado o caminhão na cidade de Itapira, em São Paulo, mas que desconhecia a procedência ilícita. Ele foi detido e encaminhado para a delegacia de plantão e o caminhão, que estava carregado com carvão, foi removido para o pátio da Polícia Civil. Foi concluído nesta quinta-feira pela Polícia Civil o inquérito instaurado para apurar os crimes de sequestro, homicídio qualificado, ocultação de cadáver e organização criminosa armada ocorridos no mês de janeiro deste ano em Patos de Minas. O
corpo de Bruno Silva Teixeira, que estava desaparecido em Patos de Minas há mais de 2 meses, foi encontrado por um pescador à margens do rio Paranaíba, em Coromandel. Esse pescador chamou a polícia militar, mas não existia qualquer tipo de identificação que pudesse indicar alguma pessoa. A partir daí, a Polícia Civil de Patrocínio, tanto a Polícia Civil de Patos de Minas, começaram a trocar informações, bem como verificação de vestimentas que esses restos mortais que tinha com ele. A Polícia de Patrocínio entrou em contato conosco e nós então entramos em contato com os familiares para poder verificação dessas roupas e o que foi feito. Eles verificaram e identificaram de forma categórica que as vestes que estavam naquele corpo seriam da vítima que desapareceu no dia 25/1/2025. Por conta disso, então, nós agora estamos aí fazendo todo o procedimento de DNA, remetendo um fragmento do corpo para que possa ser comparado com o DNA da família e aí, de forma mais categórica, de forma científica, repassar a informação para a família e o corpo ser, então, entregue aos familiares, possa ser feito todos os elementos fúnebres necessários que a família entende. A Polícia Civil acredita o que teria levado a esse corpo ser encontrado em Coromandel. Ele teria sido descartado aqui pelos bandidos próximo ao Quebec, ao rio Paranaíba, próximo ao Quebec. E devido às chuvas e enchentes, fez com que esse corpo acabasse sendo arrastado e encontrado em estado de grande avanço de decomposição. O que nós temos de informação através das investigações que esse corpo pode ter sido deixado às margens ou oculto, próximo às margens do rio Paranaíba, aqui em Patos de Minas. E por conta de cheia, de rio, alguma coisa, esse corpo foi levado pela correnteza e chegou-se então nessa margem desse rio próximo a Coromandel. A gente vai agora dar andamento a esse procedimento que ainda está aí em investigação. Várias pessoas já foram presas na Operação Monstros e outras podem ser presas de acordo com o avanço da investigação. É necessário a gente ter toda a cautela, porque como a investigação não terminou, precisamos ter essa cautela para chegarmos aí em todos os autores e que todos sejam responsabilizados. Depois do intervalo, o Unipam promove eventos sobre avaliação psicossocial para a gestão da saúde mental e os desafios de autistas e familiares na busca por inclusão, respeito e garantia de direitos. Um workshop voltado à avaliação psicossocial para a gestão da saúde mental será promovido pelo Centro Universitário de Patos de Minas. Então saiba como se inscrever para o evento. O workshop acontecerá nos dias 13 e 14 de maio e as inscrições já estão abertas aos interessados. O workshop está sendo voltado para os riscos psicossociais voltados ao trabalho. Com a atualização da NR1, as empresas vão ser exigidas a fiscalização e monitoramento com relação aos riscos de adoecimento mental, vinculados aos riscos psicossociais, que são a sobrecarga de trabalho, jornada exaustiva, metas altíssimas de trabalho, relações interpessoais, entre liderança e equipe, a possibilidade do assédio moral, do assédio sexual, burnout, todo o processo de transtornos mentais vinculados ao trabalho. Então, com isso, as empresas vão precisar ter ações muito concretas e serão fiscalizadas da mesma forma que são fiscalizadas com relação aos riscos físicos, químicos e biológicos. E nós sabemos que para esse assunto ser abordado, vocês convidaram uma pessoa muito importante e muito influente na área, né? Quem vai ser o palestrante? O professor José Carlos Zanelli, ele é psicólogo, organizacional do trabalho há 50 anos. Ele atua nessa área uma vida inteira. Ele é mestre, doutor, pós-doutor, relacionado a esses aspectos psicossociais e adoecimento mental no trabalho. Então, ele é a pessoa de referência nacional para poder nos ajudar a pensar, juntamente com as organizações, com as empresas parceiras do Unipam, como que a gente pode atuar fazer isso na prática, junto com a gestão de pessoas, os empresários, e todas as pessoas que estão à frente aí da segurança do trabalho também. Para a realização do evento, boas parcerias foram firmadas em busca de
uma melhor excelência nos resultados. Nós temos a parceria da FEPAM, Unipam, o curso de psicologia, né, do Unipam, e o Unipam Corporate, que está aí dando toda a assessoria para que a gente faça essa divulgação, esse acolhimento dos profissionais, e também o Instituto Zanelli, que é o instituto do professor que vai ministrar o workshop. Patos é uma cidade onde nós temos muitas empresas que estão com a gente nesse projeto do Unipam Corporate, então as empresas que estão vinculadas ao Unipam Corporate, inclusive terão descontos, né, na realização das inscrições. Então é importante que já procurem, né, vai ter um WhatsApp aqui na tela para que vocês possam buscar mais informações, fazer as inscrições. Então procurem, porque as vagas são limitadas. Você já chegou a citar aí a questão das vagas, né? Para quem quiser se inscrever, onde essa pessoa pode ir e o que ela precisa fazer? Basta entrar em contato no telefone que está aparecendo aqui na tela. O workshop ele vai acontecer nos dias 13 e 14 de maio, no período da tarde, das 13h30 às 18h30. Vamos fazer um convite para que as pessoas não percam esse momento importante. Então, importante vocês participarem, né? Venham fazer as suas inscrições. É um momento importante de atualização, né, das empresas, dos profissionais que trabalham na área, porque essa lei ela entra em vigor agora em maio e as empresas serão fiscalizadas. Então, é necessário que todos estejam atualizados, atentos a essas novas normativas, para que a gente tenha, né, um espaço de saúde mental dentro das organizações. A busca por inclusão, respeito e garantia de direitos ainda são desafios enfrentados por autistas e também por familiares. No mês dedicado à conscientização, essas lutas são reforçadas. Marcelo, pai atípico, conta que ao receber o diagnóstico de autismo da filha, enfrentou desafios devido à falta de conhecimento sobre o tema. Determinado a oferecer o melhor suporte, ele se dedicou a aprender mais sobre a condição e a buscar formas de ajudá-la. Então é saber o quê? Qual que é o hiperfoco? Como cuidar? O que fazer? E o meu primeiro momento foi procurar, porque conhecendo o SUS e a questão da falta do profissional, foi fazer um plano de saúde. No primeiro momento, o plano de saúde atendeu bem, só que agora até o plano de saúde está com falta de profissionais. Com os avanços na busca por inclusão e no reconhecimento da causa, novas políticas vêm sendo criadas para ampliar os direitos e garantir melhores condições para quem convive com o autismo. Hoje em dia, a gente tem vários direitos e estamos sempre lutando para conseguir mais. Um deles é o benefício de assistência de prestação continuada, que é um salário mínimo que a pessoa da família atípica tem direito, né? A pessoa com deficiência, procurar o CRAS de referência, né? Para poder estar entendendo melhor sobre isso. Temos também o cordão do girassol, que foi incluído há pouco. É um cordão que identifica as pessoas com de deficiências ocultas, inclusive foi bastante divulgado, né, agora. E facilita bastante quando você chega no atendimento, para a pessoa ter prioridade no atendimento, né? E temos também direito a professor apoio às crianças. O neuropediatra Flávio Rodrigues ressalta a importância de os pais observarem atentamente o desenvolvimento dos filhos. E se caso identifiquem comportamentos atípicos, é essencial procurar um profissional qualificado para uma avaliação precisa e, se necessário, obter um diagnóstico. Para a criança ter o transtorno do espectro autista, ela necessita ter prejuízo na interação social e principalmente comportamentos repetitivos e restritivos. Algumas crianças têm atraso de fala, outros têm incômodos com barulho, outros têm marcha na ponta dos pés, né, seletividade alimentar, mas é importante a gente ressaltar que esse diagnóstico precoce irá ampliar as habilidades dessa criança no futuro. Patos de Minas conta com a Associação Esperança Azul, que oferece suporte tanto para crianças diagnosticadas com autismo quanto para seus pais, ajudando-os a lidar melhor com os desafios da condição. Quando essa família sai do médico com um laudo, com um diagnóstico que não sabe para onde ir, que foi a forma que eu fiquei e muitas mães ficam, procure a Associação Esperança Azul, independente da sua classe social. Hoje a associação ela conta com 4 projetos, nós temos alfabetização e letramento, nós temos musicalização, nós temos multicultura e iniciação esportiva, atendendo 110 crianças e adolescentes. Quanto mais conhecimento a gente levar às pessoas, mais elas vão entender.
Eu, por exemplo, não sabia que eu era autista, porque eu não entendia o que era autismo. Depois que o diagnóstico da minha filha, que eu fui buscar entender. Então, quanto mais informação, menos preconceito, mais empatia e mais respeito. A seguir aqui no News, as ações de despesca nas lagoas do Mocambo para o desassoreamento. E moradora pede providências para problemas causados pela falta de limpeza em calçada. O processo de despesca parcial do piscinão do Parque Municipal do Mocambo está sendo realizado esta semana. O local está sendo preparado para receber animais nativos de outras 2 lagoas do parque que serão desassoreadas. Os trabalhos que já estão sendo realizados por uma empresa especializada começaram no início desse mês de abril e incluem o resgate de animais aquáticos e a limpeza do espelho d'água com o objetivo de recuperar o ecossistema local e garantir a preservação do parque. A gente começou a despesca pelo piscinão, né? E logo em seguida a gente vai fazer o desassoreamento e a despesca na primeira represa, logo acima. A gente está levando em consideração de 90 a 120 dias, né, todo o trabalho, tanto a despesca como o desassoreamento das represas logo acima. A Prefeitura de Patos de Minas está investindo cerca de R$880 mil na recuperação integral das lagoas presentes no Mocambo. Os animais que forem retirados de lá serão levados para locais adequados, onde possam viver sem riscos, sendo uma medida essencial para viabilizar o desassoreamento e controlar a população de espécies exóticas. Temos uma quantidade de animais como jabutis, que vão ficar em torno de 30 animais por espécies, né? E os demais a gente vai fazer a soltura, vai levar lá para o Cretas. Será feito também com maquinário já a parte de desassoreamento e logo em seguida que finalizar o do piscinão, a despesca vai também trabalhar no mesmo local. O Parque do Mocambo continuará aberto durante as obras, mas é necessário que os visitantes respeitem as áreas de isolamento de modo a não prejudicar os trabalhos e evitar que acidentes possam acontecer. A abertura do parque vai manter, a gente vai fazer só a parte de segurança, né, respaldando todos os que visitam o parque. Uma moradora de Patos de Minas reclama da falta de limpeza na calçada em frente à sua residência e dos transtornos causados pelo descarte irregular de materiais. Cristiane, que mora ao lado de uma motopista no bairro Cerrado, relata que a falta de limpeza na calçada do local persiste há bastante tempo. Desde quando eu moro aqui, nada foi feito, sabe? Isso daí tá aí desse jeito, o mato estava mais alto. Eles até tinham um pé de mamona aqui atrás, eles cortou, mas não arrancou, não tirou, deixou só ir a bagunça. E como vocês estão vendo, ó, é lixo. Eles vêm, jogam lixo aqui. De 15 em 15 dias, tem aula eles vêm tirar carteira de moto. Aí o pessoal junta tudo aqui. Eles comem, eles bebem. E tudo que eles comem, que eles bebem, joga aqui. Isso aqui fica uma tristeza de lixo, de tudo enquanto há. Ela afirma que o espaço se tornou perigoso e carece de manutenção. Precisa ter um pouco mais de zelo, olhar, né? Seria bom até para eles, né? Porque ia fazer bem aqui para o comércio deles, eles têm um comércio aqui. Eu acho que se eles arrumassem aqui, seria bacana, né? Para eles colocar uma lixeira aqui para o pessoal deles jogar o lixo, né? Eu acho que seria interessante até para eles mesmos, até animais peçonhentos. Aqui é perigoso cobra, igual você tá vendo aqui, é perigoso aranha. Eu tenho criança, ó, tem uma menininha petitinha. Então, assim, tem minha sogra também, né? Isso aqui é uma porta, como se diz, um prato cheio para dengue. A moradora clama para que a situação seja resolvida por meio da limpeza do local. Eu gostaria que alguém fizesse alguma coisa, porque está insustentável. Aqui tá muito difícil, igual eu tô te falando. Aqui pode esconder até uma pessoa aqui. Às vezes a gente sai, minha sogra fica sozinha. Então tá perigoso. Eu queria muito que fosse resolvido, que fizesse alguma coisa. Os responsáveis pela motopista citada na reportagem informaram ao jornalismo da NTV que nunca foram procurados pelos moradores. Disseram ainda que, por estar na rua, né, por os materiais estarem ali do lado de fora na rua, o problema deveria ser resolvido pela prefeitura, mas que se colocaram à disposição caso seja realmente responsabilidade deles. A prefeitura ainda não respondeu aos nossos questionamentos.
Em instantes aqui no News, o setor de transportes diz que percentual de redução do diesel é insuficiente e o clima impacta nos preços de frutas e hortaliças na Ceasa de Patos de Minas. Agora a gente fala sobre os impactos da redução no valor do litro do diesel para o setor de transportes. A notícia anunciada pela Petrobras da redução dos preços do óleo diesel nas refinarias de 4,6% por litro vai gerar uma queda de 17 centavos. Com isso, o preço passará a ser, em média, de R$ 6,10 a R$ 6,89 por litro em Minas Gerais. Apesar de ser recebida positivamente pelo CETSENG, já que o diesel é considerado um combustível importante utilizado na parte de frete de alimentos, a redução pode até significar uma contribuição com uma pequena redução também na inflação dos alimentos. Mas a entidade considera que essa mudança não é suficiente para aliviar os desafios enfrentados pelo setor. Redução, apesar de positiva, insuficiente para produzir qualquer efeito em redução dos fretes praticados. Outros custos, como manutenção, deficiência de infraestrutura e principalmente a queda de produtividade em função das recentes decisões do Supremo com relação à lei do motorista, estão onerando muito os custos de frete. Então nós viemos com a defasagem há mais de um ano com superior a 15%. Nós entendemos que precisamos de mais outras reduções, mas também precisamos de um movimento de trazer o frete à realidade do mercado. Embora a redução do diesel seja bem-vinda, o valor final do frete continua sem refletir na realidade do setor. E, para enfrentar esse cenário, o CETSENG lançou recentemente uma campanha de conscientização para esclarecer a sociedade sobre as regras e legislações que regulamentam o setor e o seu impacto no preço do transporte. Com essa iniciativa, o Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística de Minas Gerais buscam sensibilizar os tomadores de serviço a respeito da necessidade de revisar o valor do frete e garantir que haja mais sustentabilidade e equilíbrio no setor de transportes. Mas entre os motoristas, a redução tem dividido opiniões. Eu acho que vai melhorar, né? A gente espera que, porque os fretes estão oscilando muito, então com essa baixa faz um impacto no valor final do valor que o motorista ganha e o dono da empresa ganha. Eu acho que não vai melhorar muita coisa não, eles tiram de um lado e aumenta do outro. Isso aqui é só para passar o pano por cima, daí não vai um tempo, sobe tudo de novo, que nem tá subindo aí carne, ovo, leite, combustível. Na verdade, para nós, categoria motorista profissional, não favorece nada. Eles tiram com a mão e roubam com 10, para nós não vai vogar nada não, Na Ceasa de Patos de Minas, produtores avaliam as variações nos preços de alguns alimentos devido às oscilações na temperatura desta época do ano. Os últimos meses foram marcados por grandes variações de temperatura e alguns produtos demonstram toda essa oscilação, fazendo com que os preços possam abaixar ou aumentar. Essa parte dos hortifrutos tem muita variação de uma semana para outra. Varia determinado produto em torno de 10, 15 até 20%. Tem aqui uma lista que nessa semana diminuiu o preço da batata, da beterraba, a cebola, cebola roxa aumentou, cenoura manteve o preço, chuchu também está mantendo o preço, o quiabo teve um aumento relativamente grande, tomate também aumentou um pouco. Então, dependendo da semana, de uma semana para outra, tem essa mudança de preço. Pode variar aí de 10, 15 até 20%. E cada um dos produtores conta suas experiências e métodos usados para lucrar mais e não ter tanto prejuízo. Esse ano nós estamos surpresos com o preço do quiabo, né? Nessa época, quiabo R$200 a caixa. Eu trabalho com quiabo, com a abóbora cabotiá e a melancia. E o preço da melancia também está surpreendente, está um preço bom. A gente teve um aumento observativo aí nas hortaliças, né, nas folhosas, e na área do quiabo, do jiló, da abobrinha, por conta da chuva e do calor. Que aí a chuva veio, deu aquela
porrada de água abençoada, né? E aí veio o calor, e aí as flores abortam e a gente diminui a produção. Por isso que a gente teve aumento aí do preço nessas mercadorias. E eles já se preparam para as mudanças climáticas que podem ocorrer nas próximas semanas. A chegada do frio pode impactar diretamente na qualidade dos produtos e fazer com que os valores subam mais. O que vai impactar agora pra gente o frio é porque aí a planta não desenvolve, né? Que nem agora a gente vai ter uma diminuição na planta porque ela leva mais tempo para crescer, porque nem o alface vai demorar para crescer. Aí diminui também a quantidade por causa do peso e do tamanho. Mas acredito que se a gente continuar aí com a produção, vai ter um aumento ainda, significativo por causa dessa falta. Recomenda-se aos consumidores e profissionais do setor agrícola que se mantenham informados sobre as condições climáticas e adotem estratégias de gestão que minimizem os impactos dessas variações. O produtor já está acostumado a isso, que tem muitos anos que eles estão aqui no Ceasa fazendo esse serviço, então eles já sabem mais ou menos o que está acontecendo. E já vem preparado, ou traz muito produto, ou traz pouco. Então eles estão sabendo como que vai comportar o mercado. Mas aí quem manda mesmo é o comprador. Se o comprador está aí disposto a comprar e pagar, o preço vai aumentar. Daqui a pouco, a audiência pública discute projeto que prevê penalidades para pessoas flagradas em locais públicos fazendo uso de drogas. E moradores denunciam mortes de animais por envenenamento no bairro Vila Garcia. Agora tem denúncia de envenenamento de animais no bairro Vila Garcia, em Patos de Minas. O envenenamento de animais é crime, previsto pela Lei de Crimes Ambientais de número 9.605 de 1998, que prevê detenção de 3 meses a 1 ano, além de multa. Lei estabelecida há 27 anos, mas que é comumente infringida até os dias de hoje. O último crime registrado aconteceu no bairro Vila Garcia e vitimou 3 animais. Na terça-feira, a Kira, por volta de 2 horas da tarde, começou a ficar muito trêmula. Ela começou a tremer muito. E eu percebi que tinha alguma coisa de errado nela. E quando ela veio pro meu colo, porque ela já estava passando mal, ela veio pedir carinho, veio pedir socorro, ela deitou no chão. E aí, no que ela deitou no chão, ela defecou. E aí foi muito fétido. Eu falei assim, gente, ela não tá normal. Como ele já tentou, o suspeito, ele já tinha tentado envenenar ela, eu corri, peguei 2 carvão aditivado, que eu já tinha comprado os 2 remédios e dei pra ela. Só que aí ela começou a tremer muito. Então eu enrolei ela no lençol e corri as pressas pro veterinário. E no caminho ela deu 2 paradas cardíacas, e ela começou a babar muito. Então saía pelo nariz, saía pela boca e ela perdeu o fôlego e ficou dura. E aí eu cheguei lá na clínica veterinária. Assim que eu cheguei na clínica, às pressas, a veterinária já pegou ela, já fez massagem cardíaca, já deu adrenalina. E aí o quadro dela, ela foi sedada, então ela deu uma estabilizada. E no outro dia, de manhã, o pessoal da clínica ligou para nós e falou que ela não tinha sobrevivido, que ela tinha falecido. Aqui está muito, né? Os casos estão muito... E tá complicado. Igual, nós perdemos 3 bichinhos. Pra quê? Que sacanagem. Pra você ver, aqui é tudo fechado, não faz mal, né? E ele não estava indo em lugar nenhum, os bichinhos aqui dentro de casa. É muita covardia. De acordo com a tutora dos animais, os envenenamentos acontecem nas proximidades há mais de 20 anos. E após a divulgação do acontecido nas redes sociais, diversas pessoas também se manifestaram. Quando a gente postou na internet o vídeo, né, porque é muito difícil você pegar o vídeo dos autores praticando o ato. Então, várias pessoas relataram que já moraram, inclusive, nessa mesma casa há 20 anos atrás e reconheceu o suspeito, entendeu? E não só pessoas que moraram aqui, foram pessoas que tiveram calopsita, pessoas que tiveram gato, cachorro, foi vizinhos da rua mesmo, entendeu? Que reconheceu o fato, que falou assim, gente, eu também acho que esse suspeito, ele fez isso com o meu animal, entendeu? Inclusive, depois que o vídeo soltou, teve pessoas que vieram aqui na porta. Você vê que tem tudo tela aqui, não tinha necessidade disso. E você vê que é maldade mesmo, é uma pessoa que... sangue frio, uma psicopatia, né? Uma coisa, sei lá, muito doentio. Antes, a vizinhança não tinha certeza do responsável pela morte dos animais que aconteciam.
Mas agora, com as imagens das câmeras de segurança, a certeza veio. E junto dela, a preocupação, quando o pensado que poderia ter sido uma criança ao invés do pequeno cãozinho. Todo mundo já era suspeito, só que ninguém tinha a prova. E desta vez foi à luz do dia, né? Porque foi 12h24. Então eu estava dentro de casa, a Kira estava dentro de casa. Eu tenho um filho de 2 anos de idade, que é o Tomás. Então, vocês sabem que quem tem criança, né? Criança pega tudo, põe na boca. E a probabilidade de não ter sido a Akira, de ter sido o Tomás, entendeu? Assim, e foi a Akira, sabe? E, tipo, nada se compara, nada paga. E não é questão de dinheiro, porque a Akira não é de raça. A Akira é vira-lata. Mas ela estava conosco aqui há 8 anos. Inclusive, a vizinha aqui de frente, até das câmeras, né? A gatinha dela, né? E hoje também uma reportagem que nós demos mais cedo, ela até relatou que houve outro gatinho que foi envenenado num bequinho aqui, essa madrugada. As moradoras alertam para a gravidade da situação e esperam que medidas sejam tomadas para punir o responsável. Eu acho que está precisando assim de ser mais severo, né? Porque a pessoa faz, e igual eu falei, vamos lutar, né? Porque para não morrer isso. Né? Porque hoje em dia a pessoa faz e fica por isso mesmo. Que seja feita a justiça pela Akira, por os animais que morreram aqui no Vila Garcia, por animais que relataram Morada do Sol, que já morreu, Itamaraty já morreu, os animais que estão morrendo dentro de patos, porque a dificuldade é a gente pegar o suspeito cometendo o ato, e desta vez a gente pegou, entendeu? Então, que sirva de exemplos, que seja um caso de exemplo para todo mundo aqui de Patos e para que essas pessoas que fazem isso temer, pensar 30 vezes antes de fazer isso, entendeu? Porque o ser humano, ele só aprende, infelizmente, na hora que dói no bolso. Então, que ele sirva de exemplo para esse tipo de pessoa que tem essa maldade no coração, não fazer isso mais com animal nenhum. A Polícia Civil informou que instaurou o procedimento para apurar o caso ocorrido na tarde de ontem no bairro Vila Garcia, que a gente acabou de mostrar. Com o avançado dos procedimentos, segundo a polícia, outras informações poderão ser divulgadas. O projeto de lei que prevê sanções administrativas aplicadas pelo município a pessoas flagradas em áreas públicas fazendo uso de drogas é tema de uma audiência pública realizada pela Câmara Municipal de Patos de Minas. O repórter Daniel Guimarães traz as informações. Olá, muito boa noite, Odair. Boa noite a todos os telespectadores do NTV News. E é isso mesmo, acontece aqui no plenário da Câmara Municipal de Patos de Minas uma audiência pública que visa discutir um projeto de lei de autoria do vereador Cabo Batista. E esse projeto prevê o seguinte, sanções administrativas, ou seja, multas para quem for flagrado em locais públicos consumindo drogas ilícitas. E essa audiência reúne representantes do poder público e entidades da sociedade civil para debater e ouvir também a opinião da população quanto a esse projeto. E o objetivo é aprofundar essa discussão antes de uma votação em plenário. E amanhã, nos nossos telejornais, nós traremos todos os detalhes dessa audiência. Como nós podemos observar aqui, os vereadores já que estão discutindo, já estão revendo, né, todos os detalhes desse projeto de lei. E amanhã, nos nossos telejornais, nós traremos todas as informações dessa reunião. Daniel Guimarães, para o jornalismo da NTV. Obrigado, Daniel, pelas informações. E com essa a gente vai fechando a edição de hoje do NTV News, prometendo voltar amanhã às 19 horas. Obrigado pela companhia, tenham todos uma excelente noite e até lá.